Graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, o pastor acabou convidando a gente, eu dei uma indireta há uns tempos atrás para ele, né? Falei assim, ó, faz tempo, né, pastor? Mas é um privilégio, nós temos um pastor que se dedica a isso e procura sempre estar se aprimorando, né? E dá até um receio, né, de a gente vir aqui e cair o nível daí da palavra também do Senhor, né? Eu gostaria de convidar os irmãos, abrindo suas Bíblias, no Salmo de número 77. Nós vamos estar ministrando hoje sobre esse Salmo. Salmo de número 77. Todos acharam? Amém. Salmo de número 77. A palavra do Senhor diz assim: Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas misericórdias da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Amados, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, quero agradecer, ó Pai, agradecer pelo privilégio que temos de estar na sua casa e acabamos de ler a sua palavra, Pai. Sabemos que sua palavra é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Pai, nesse dia, para que a sua palavra possa realmente transformar as nossas vidas, ó Pai, segundo o seu querer, ó Senhor. É em nome de seu Filho Jesus que ora. Amém. Amados, se você estiver com a sua Bíblia aberta, até recomendo que você fique com ela aberta durante a ministração, você vai ver que esse é um salmo atribuído, né? Um salmo que foi composto por Asaf. Asaf, quem que era Asaf? Ele era um dos líderes dos músicos levitas e tinha um papel significativo no culto e na adoração do Templo de Jerusalém. Ele é descrito como um homem habilidoso em música e composição.
E ele escreveu, pelo menos tem se atribuído a ele, a autoria de 12 salmos, que refletem uma profunda devoção a Deus. Ou seja, Asaf era um homem crente. Um crente que estava passando por uma profunda escuridão e tristeza da alma, evidenciando que, mesmo ao caminhar com Deus, não estamos isentos do vale sombrio da tristeza. Na Bíblia, nós encontramos várias pessoas tementes a Deus que passaram por dificuldades. Nós temos um dos exemplos mais emblemáticos, a figura de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem íntegro e reto e temente a Deus. Mas ele enfrentou terríveis perdas. Perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu a saúde. Então, é uma pessoa que sofreu um grande sofrimento, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus. Nós temos Ana, a esposa de Eucana, que estava profundamente angustiada por sua infertilidade e clamou a Deus a desespero no tabernáculo de Siló. Nós temos Ruth, que passou por angústia quando ficou viúva, junto com sua sogra Noemi, e teve que enfrentar as incertezas em relação ao futuro. Nós temos o rei Davi, que apesar de ser considerado pelo próprio Deus como uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, passou por várias situações, tristezas e angústias, muitas delas que resultaram em várias composições de salmo. Nós temos o apóstolo Paulo, que enfrentou muitos sofrimentos e que ele falou sobre si mesmo ter um espinho na carne, uma aflição que ele carregava. E, como não dizer, da própria pessoa do Senhor Jesus, que experimentou uma profunda tristeza e agonia do Getsêmani e na crucificação. Esses são apenas alguns exemplos que comprovam que a fé em Deus não isenta ninguém de enfrentar momentos de tristeza, dor e sofrimento. Então, nós temos um salmo composto por um homem crente, cuja primeira parte relata uma tristeza tão profunda que ele sente a sua alma sendo esmagada. Não sabemos ao certo o que o afligia. O salmo não deixa claro isso. Não sabemos se era a inveja pela prosperidade dos ímpios. Não sabemos se era uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento com o cônjuge ou com os filhos. Se era de dificuldades no trabalho, quem sabe a perda de um ente querido. Ou então uma grande decisão que ele precisava tomar, que poderia impactar profundamente não só a sua vida, como a vida de seus familiares. E, de repente, em um segundo momento, a partir do versículo 10, esse mesmo homem compõe um cântico que é resultado de uma visão que simplesmente apagou a origem de qualquer tristeza. E aí eu me pergunto, e faço a pergunta para os irmãos: como será que isso é possível? Será que os problemas deles simplesmente desapareceram no meio do caminho? Sabe, para buscar essas respostas e para que a gente possa ter um melhor entendimento do que se passou pela vida de Asaf, eu decidi dividir esse salmo em 4 partes para estar compartilhando com os irmãos as impressões que ele nos deixa. Então, a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3, e que nós vemos que o salmista, consumido pela angústia, ele ora. Angústia é sufoco, é abafamento, é dor no coração, é impossibilidade de agir. É o tempo correndo sem esperar por você. São os dias passando e você pedindo para que retornem, para que haja tempo de resolver algum problema. É o tempo devorando as nossas alternativas de ação. É o corpo sendo consumido pelo próprio tempo. Angústia é o choro amargo que se chora quando parece não haver mais solução.
mas há uma solução. No versículo 1, nós vemos que Asaf, ele ora. O dia da angústia é o dia que deve nos levar à oração. A oração é e sempre será o melhor expediente na hora da angústia e também o remédio mais eficaz na hora da aflição. Nós temos que seguir o exemplo de Asaf, que não correu para homens, e sim para o Senhor seu Deus. A ele, Asaf apresentou o seu clamor. Mortais como somos, assim como Asaf, nós podemos apenas focar na tristeza, como a gente vê ali no versículo 2, e desanimarmos. Nós podemos perder, inclusive, a esperança, recusando consolo para a alma. Nessas horas, como diz Spurgeon, o silêncio da noite não nos oferece repouso, a cama nos serve de tortura, o corpo fica em tormento e o espírito em profunda angústia. A angústia, ela pode nos levar ao abatimento do espírito, como Asaf descreve no versículo 3. E onde as lembranças e meditações estão longe de nos reanimar, elas nos desfalecem ainda mais. Nós podemos ficar tão imersos em nossa dor, ruminando o nosso sofrimento, atormentados pela tristeza, que Deus, que é fonte de todo prazer para a fé, torna-se objeto de medo para um coração perturbado. Mas, quando nós continuamos a caminhar pelo Salmo, e aí nós chegamos na segunda parte, que vai dos versículos 4 ao 9, nós vemos que o salmista perturbado pelas dúvidas do coração, ele busca a Deus. Sabe, quando a dor ela nos impede de descansar e até mesmo de articular palavras, como a gente vê ali no versículo 4, as noites se tornam cada vez mais e mais sombrias e engolimos nossas palavras como se fosse um veneno mortal. Focar no momento presente é se afundar mais no sofrimento. E contemplar a angústia só amplia e piora a nossa dor. Asaf, ele se volta para o passado. Ele reflete sobre os dias de antes e evoca os anos que já se foram. Enquanto medita, ele explora no seu íntimo e examina a alma. Ele recorda as bênçãos vividas e sua alma explode numa tormenta de interrogações. As lembranças de dias mais luminosos do passado intensificam a aflição do momento atual. Dos versículos 7 ao 9, você vai ver que Asaf levanta 6 perguntas que refletem sua profunda angústia diante das circunstâncias difíceis que ele está passando. Apesar de não termos um registro explícito dessas respostas, eu acredito que enquanto Asaf orava, enquanto ele escrevia essas palavras, o próprio Deus respondia ao coração dele. Eram o que nós chamamos de perguntas retóricas, onde você faz a pergunta, mas você mesmo já sabe as respostas. E eu fico imaginando, me colocando na posição de Asaf, e quando a gente vai ali para o versículo 7, a gente vê assim: rejeita o Senhor para sempre, a casa não torna a ser propício. Aí, pois o Senhor não rejeitará para sempre, mas ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de suas misericórdias. Lamentações 3, 31 a 32. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2:13. Então, amados, não, o Senhor não rejeita para sempre. A sua palavra nos ensina que Deus é misericordioso e compassivo e pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele em arrependimento.
No versículo 8, nós vemos mais duas perguntas. Cessou-se perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Não violarei o meu concerto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios, diz o Senhor. Salmo 89, 34. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Então, amados, a resposta é não. A graça de Deus não cessou e não cessará. As suas promessas permanecem válidas por todas as gerações. Deus é fiel em cumprir o que prometeu. Isso revela a natureza benevolente de Deus, que está pronto para acolher e abençoar aqueles que confiam nele. No versículo 9, nós temos mais duas perguntas. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Ele se lembrou de nós na nossa humilhação, pois a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 23. Quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e que passa por cima das transgressões dos restantes da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Miqueias 7, 18. Então a resposta, amados, é não. Deus não se esqueceu de ser benigno. A sua ira não anula as suas misericórdias. Embora haja momentos de disciplina, a sua bondade e misericórdias continuam para sempre. Apesar das dificuldades e das dúvidas que possam surgir em nossos corações, Deus permanece fiel e o seu amor é constante. Amados, todas essas respostas que eu passei para os irmãos são baseadas em passagens bíblicas. Deus está sempre procurando, através da sua palavra, nos trazer conforto e uma perspectiva diante das dúvidas e preocupações que a vida nos impõe. E nós conseguimos ver claramente características muito importantes de Deus aqui. A misericórdia, o perdão, a graça, o favor, a fidelidade, o seu constante amor, as promessas eternas, a benignidade e misericórdia, a disciplina e a restauração, hoje para nós, através de seu Filho Jesus, que é o único caminho até Deus Pai. Ou seja, Deus é nosso refúgio seguro em tempo das angústias, e a sua natureza é alicerçada na graça, no amor e na fidelidade. Continuando a nossa caminhada pelo Salmo, nós chegamos à nossa terceira parte, que vai dos versículos 10 ao versículo 15, que é onde o salmista, ao contar as bênçãos, é encorajado. Como falamos na introdução, note que o versículo 10, ele funciona como uma chave de virada nesse salmo. A primeira parte, nós vemos Asaf só reclamando. E, de repente, ele deixa de direcionar o olhar para as situações e ele passa a direcionar o seu olhar para Deus. Sempre quando nós voltamos o nosso olhar ao Senhor por meio da fé, mesmo que as circunstâncias possivelmente não mudem, nós somos sujeitos a uma transformação. O encorajamento é renovado como examinamos a natureza de nossa crise, que é esse versículo 10. Até esse ponto, você vê que Asaf ele estava direcionando sua atenção internamente. Ele estava imerso em sua tristeza, expressando seus lamentos, dando espaço para que a sua angústia, o seu sofrimento, justificáveis até então, crescessem. Porém, agora ele faz uma análise franca do problema e reconhece que ele não é o centro do universo. E ele redireciona os seus olhos para Deus. Em outras palavras, ele deixa de contemplar a si mesmo e passa a contemplar o Criador.
É a partir desse momento que a sua jornada começa a se transformar. O salmista começa a desviar a atenção de si mesmo e voltá-la ao Salvador, encontrando a lembrança da fidelidade prévia e a fé que está por vir. Quando desviamos o olhar de nós mesmos e das circunstâncias e dirigimos ao Senhor, é quando encontramos encorajamento. A única maneira de sair do fundo do poço é olhar para cima. É a partir dessas profundas incertezas o salmista inicia sua jornada ascendente. Ele tira os seus olhos das agitações da vida e volta às grandiosidades históricas dos atos sublimes do Senhor dos Exércitos. Isso ocorre porque o Senhor é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele age a favor dos seus servos. Assim como ele fez no passado, faz hoje, ele fará no futuro. Então, amados, nós encontramos encorajamento, se você ver ali no versículo 11, quando nós alinhamos a nossa mente com os grandes feitos do passado. Pois, como disse, o Deus que fez é o mesmo Deus que continua agindo. Ou seja, os feitos de Deus são uma prova incontestável do seu amor e poder. As lembranças do passado se tornam o nosso alicerce no presente e o nosso mirante para o futuro. Quando você vai para o verso 12, você vê que, ao meditarmos nos prodígios divinos de Deus, nós vemos uma prova indiscutível do poder de Deus para interagir, inclusive na história, e transformar situações em favor do seu povo. Ele realiza o impensável, concretiza o impossível e cumpre o seu soberano desejo. Asaf passou a entender isso, que Deus cumpre os seus soberanos desejos. Quando você continua caminhando para o versículo 13, você vê que ao refletirmos sobre a santidade e a onipotência divina, né, nós vemos que Deus é um ser de poder incomparável. E meditar nos atributos de Deus traz conforto para enfrentar as maiores batalhas da vida. Pensarmos nas maravilhas divinas operadas no seu povo, conforme descrito ali no versículo 14, nós vemos que os deuses das nações não passam de ídolos vazios, destituídos de poder, em contraste com o nosso Deus, que opera maravilhas e manifesta seu nome entre as nações. Continuando caminhando pelo texto, no versículo 15, nós encontramos encorajamento ainda quando recordamos como Deus redimiu o seu povo. Nós vemos que Deus libertou Israel com mão poderosa da amarga escravidão do Egito. Os filhos de Jacó foram resgatados da fornalha da aflição da escravidão. Quantos de nós não fomos resgatados da escravidão do pecado? Por isso que estamos aqui hoje. Amados, essas são apenas algumas das várias obras realizadas pelo Senhor nosso Deus. E acredito que se você olhar para a sua vida, você vai poder enumerar muitas experiências que você teve, onde você observa claramente Deus agindo e cuidando de você na sua vida, mesmo nos menores detalhes. Partindo agora para a nossa quarta parte, que vai dos versos 16 ao 20, nós vemos o salmista recordando os grandes feitos redentores de Deus, e aí ele descansa. Sabe, Deus manifestou, nós vemos nesses versículos, que Deus manifestou a sua intervenção ao libertar o povo da escravidão, dos versículos 16 ao 19. E Asaf, ele usa uma linguagem poética, majestosa, para relatar esse grandioso resgate
dos israelitas na passagem pelo Mar Vermelho. Então, nós sabemos que após deixarem o Egito, os israelitas encontravam-se cercados pelo exército de Faraó e pelas águas intransponíveis no Mar Vermelho. Nesse momento de desespero, Deus providenciou uma saída, abrindo um caminho pelo meio das águas. As águas reconheceram a divindade de Deus e se retiraram. Abismos tremeram, nuvens densas se dissolveram em água, raios cortaram os céus, trovões ecoaram e relâmpagos iluminaram o mundo. A própria terra tremeu e Deus abriu um caminho seco no Mar Vermelho, permitindo que os israelitas passassem, e em seguida ordenou que as águas engolissem o exército do Faraó. Sabe, Deus também cuidou do seu povo durante toda a jornada no deserto. Isso é especificado ali no versículo 20. A narrativa, ela muda de tempestade para paz, para descanso. Israel foi guiado por líderes humanos, sim, Moisés e Arão, como o texto no fim nos diz, mas que atuaram como intermediários da presença divina. Aquele que destruiu o Egito também se revelou como pastor de Israel. Ele removeu os inimigos à frente de seu povo, liderou-os com uma coluna de nuvem durante o dia, protegendo do calor do sol, e uma coluna de fogo durante a noite, aquecendo-os no deserto gélido. Deus forneceu maná e água tirada da rocha. Suas roupas e calçados não se desgastaram. Em suma, Asaf destaca que, embora líderes humanos como Moisés e Arão tenham sido instrumentos de Deus, foi o próprio Senhor quem liderou o seu povo, protegendo, sustentando, conduzindo. Essa passagem, ela ressalta as intervenções divinas poderosas, os cuidados constantes de Deus, tanto na libertação do povo do Egito, quanto durante a sua jornada no deserto. Amados, para concluir, ao longo desse salmo, nós podemos observar que o salmista, consumido pela angústia, ele orou. Que o salmista, perturbado pelas dúvidas do coração, buscou a Deus. Que o salmista, ao contar as bênçãos, foi encorajado. Que o salmista, recordando os grandes feitos redentores de Deus, descansou em profunda paz. Sabe, nesse salmo, como meditamos, nós vimos que Asaf passou por uma expressão intensa de angústia para um sentimento de descanso em Deus. E eu não sei se os irmãos repararam, mas nós não temos evidência nenhuma de que a situação de dor pela qual ele estava passando tinha necessariamente mudado. E como isso é possível? Como nós fizemos a pergunta lá no início. Ora, isso só é possível porque a mudança não está ligada diretamente à resolução imediata das circunstâncias, mas à nossa mudança de perspectiva, a nossa mudança de foco, a nossa mudança de olhar. Em vez de olhar para os problemas, olhar para o Deus, aquele que sustenta todo o universo em suas mãos, independente do resultado que tenha acontecido. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê,
Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, uma mudança de perspectiva e a confiança em Deus trazem paz e descanso, independente das circunstâncias externas. Asaf encontrou essa transformação em seu coração, ao se concentrar em Deus e na sua natureza, nos seus atributos, o que permitiu que ele descansasse, mesmo em meio à dor não resolvida. Jesus Cristo é a encarnação do amor e misericórdia de Deus. Assim como o salmista encontrou consolo ao recordar das obras passadas de Deus, e nós também encontramos, nós também cristãos encontramos na obra redentora de Cristo a esperança da vida eterna. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos, mais uma vez, daí depois o pastor está convidado a subir. Senhor Deus, quero, diante de Ti, colocar nossas vidas. Senhor, cada um de nós tem suas lutas, dificuldades, e muitas vezes, ó Pai, como os discípulos, ó Senhor, ali naquele barco, quando, após a multiplicação dos pães, no meio daquela tempestade, ficaram extremamente atordoados, olhando para tudo aquilo, acabaram-se de esquecer de um grande milagre que Jesus tinha feito, da multiplicação dos pães e dos peixes. Focaram no problema em vez de focar na solução. Muitas vezes fazemos isso, ó Pai, assim como vimos aqui nesse salmo também. Focamos tão intensamente em nossos problemas que esquecemos de Ti, ó Senhor. Pai, perdoa-nos. Que possamos focar os nossos olhos em Ti, que possamos focar os nossos olhos em Seu Filho, Cristo Jesus, e possamos assim, ó Pai, ter uma paz que excede todo entendimento. Sabemos que nossa vida não se resume a isso que passamos aqui, ó Pai, mas a nossa vida está focada na eternidade, ó Senhor, onde iremos desfrutar de Sua presença por todo o tempo, ó Pai. É em nome de Seu Filho Jesus que oro. Amém.